Muito boa tarde a todos. Hoje é dia 4 de novembro de 2023. Iniciamos aqui da cidade de Curitiba mais um estudo da Revista Espírita. Este estudo é promovido pela Sociedade Espírita Obreiros do Senhor e demais estudos promovidos pela casa podem ser encontrados facilmente através do nosso site www.obreirosdosenhor.org.br. Este estudo da Revista Espírita ele vai ao ar todo sábado às 14h30. Então, se você está assistindo ele de forma gravada no YouTube, saiba que pode participar e nos ajudar neste estudo, todo sábado às 14h30. O link fica lá no nosso site, na aba de Estudos, Revista Espírita. Venha participar conosco. Nós estamos estudando o ano de 1861 da Revista Espírita. E iniciamos um novo mês. Agora, pela Revista Espírita, iniciamos o mês de maio. Este é o nosso encontro de número 33. E no início do mês de maio, Kardec vem trazer o seguinte tema. Discurso do senhor Allan Kardec por ocasião da renovação do ano social, pronunciado na sessão de 5 de abril de 1861. Então, Kardec, ele sempre... no início das revistas, ele trazia aquela ata dos trabalhos, né, dos trabalhos que foram feitos no decorrer daquele mês, e nesse mês de maio ele vem trazendo aí, por ocasião do ano social, né, certo, lá na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, a cada maio se renovava o ano social deles, então Kardec vem trazendo aí um discurso sobre o início desse ano. E como sabemos, o discurso de Kardec não é apenas um discurso, né? Sempre nos discursos de Kardec nós temos muito ensinamento. Então, passo para o Pereira para poder fazer o início dessa leitura. É um tema, um discurso um pouco longo, talvez não dê tempo da gente terminar hoje, mas o importante é a coleta das informações e dos ensinamentos que vem trazer esse nosso irmão Kardec. Pode continuar para nós, Pereira? Então, boa tarde a todos. Então, dando continuidade aí, né, no discurso do Allan Kardec. Discurso do senhor Allan Kardec, maio de 1861. Por ocasião da renovação do ano social, pronunciada na sessão 5 de abril de 1861. Senhores e caros colegas, no momento em que nossa sociedade inicia o seu 4º ano, creio que devemos um agradecimento especial aos espíritos bons que se têm dignado assistir-nos, em particular ao nosso presidente espiritual, cujos sábios conselhos nos preservaram de vários perigos e cuja proteção permitiu vencêssemos as dificuldades semeadas em nosso caminho. Certamente, para pôr à prova o nosso devotamento e a nossa perspicácia. Veja que interessante, né, Pereira? É uma doutrina que foi ditada, né, pelos espíritos, nada mais correto do que Kardec fazer um discurso e, em primeira pessoa, ali já agradecer aos espíritos, né, que faziam ajuda. E ali o diretor espiritual, o presidente espiritual, será que ele está se referindo a São Luís, nesse caso, ou ao espírito de verdade? Cara, me parece que, não sei, minha crítica deve ser São Luís, não sei. Não sei se ele fala depois, mas me parece que São Luís que participava mais constantemente com ele, né? Todas as vezes, assim. Não vou te responder com certeza, mas acredito que deve ser a São Luís, sim, que ele está se referindo. Para frente, talvez ele deva falar. Mas eu acho interessante isso, né? Eu também sempre procuro aí nas nossas orações aí iniciais dos trabalhos que a gente faz, né? Do estudo, sempre agradecer esses amigos espirituais que nos ajudam, né? Na intuição, nos ajuda aí com as informações aí através da intuição, mesmo porque, como o Pereira sempre fala, a gente já teve relatos aí nos grupos mediúnicos de que muitos espíritos vêm nos ajudar e também participar e aprender conosco. Então, numa doutrina cuja uma das bases é a comunicação, né, com os espíritos, é óbvio também que a gente também precisa agradecer não nossos amigos aqui reencarnados, né, mas também aqueles desencarnados que vêm participar com a gente. E o próprio livro dos Espíritos fala que, quando pergunta dos Espíritos, onde que eles vivem, eles pululam em torno de nós, quer dizer, estão sempre junto de nós. Então, com certeza, se nós estamos unidos para o estudo,
com certeza, os amigos espirituais que se interessam por assunto vão estar ali próximo de nós. Eu muitas vezes, depende da nossa sintonia, até aqueles que queiram nos atrapalhar. Mas a predominância maior, já que nossos sentimentos, nossos pensamentos em prol da doutrina espírita, os bons espíritos estão próximos de nós, com certeza, né? Nos orientando, nos guiando. Então, vamos lá. Então, esse presidente espiritual é assim, o São Luís, né? É. Ele fala várias vezes isso. Então, dando continuidade. Devemos reconhecer que sua benevolência jamais nos faltou, e graças ao bom espírito de que a sociedade agora está animada, triunfou sobre a má vontade de seus inimigos. Permite-me, a propósito, algumas observações retrospectivas. A experiência havíamos demonstrado lacunas lamentáveis na constituição da sociedade, que abriam a porta a certos abusos. A sociedade reparou e, desde então, só teve de se felicitar. Realiza o ideal da perfeição? Não seríamos espíritas se tivéssemos orgulho de crer. Mas, quanto a base é boa, o resto não depende senão da vontade. É preciso esperar que, auxiliados pelos espíritos bons, não paremos no caminho. Olha que resposta, né? Bem bacana a pergunta e a maneira que respondeu, né? No número das mais úteis reformas, deve-se colocar em primeiro lugar a instituição dos sócios livres, que dá mais fácil acesso aos candidatos, permitindo que conheçam e se apreciem antes de sua admissão definitiva como membros titulares. Aqui essa parte que ele traz é porque bem nos primórdios ali da sociedade, eles faziam uma entrevista, né? Faziam uma entrevista com a pessoa que queria participar, a pessoa mandava sua apresentação, eles já discutiam com os sócios permanentes, né, os que já estavam na sociedade, para ver se eles aceitavam ou não, né, as pessoas que vinham participar da sociedade. E aí ele cria agora vamos dizer assim, esse sócio livre, que seria aquele que se associa, né, vem conhecer a sociedade parisiense espírita, e talvez não tivesse, né, acesso a todos os trabalhos ali que a sociedade fazia, né, mas na medida que conheciam, se interessassem mesmo e fossem pessoas como Kardec sempre prezava, pessoas que vinham para ajudar e pessoa com boa índole, né, aí eles faziam ali a votação para aceitar ou não. Então, interessante que ele vai trazendo aí questões pelo jeito que eles mudaram, algumas aberturas que eles deram para poder propagar mais a doutrina. Me parece que num estudo anterior nós estudamos sobre o estatuto ali do sócio para entrar, tinha que ser indicado por outro sócio. Acho que quando a pessoa tem que preencher uma ficha lá e um indicava. Eu me lembro aí num dos estudos aí que esse que indicava ficava responsável por ele no começo, ficava sob a tutela dele, né? Então existia. Até o momento espírita, até um certo tempo, tinha essa questão também, algumas casas adotavam esse critério, né? Então é como se fosse apadrinhado, olha, indicado por fulano, ciclano, tal, tinha uma coisa meio parecida com isso. Eu não sei se ele vai colocar aqui, mas eu vi alguma coisa aí no estatuto deles que falava sobre essa questão aí. Mas vamos ver agora nessa parte aí dos sócios livres, né? Vamos lá. Admissão como membros titulares, participando nos trabalhos e nos estudos da sociedade. Aproveito tudo quanto nela se faz. Como, porém, não tem voz na parte administrativa. Não pode, em nenhum caso, comprometer a responsabilidade da sociedade. Então, aí já explica, eles podiam participar de todos os trabalhos e estudos, só não podiam votar, né, que é interferir, não podiam votar. Eu acho legal assim, né, porque aí eles viam, vale a pena eu ficar ou não, gosto, não gosto, né, e bem legal. Vamos em sequência ali. Vem a seguir, à medida que teve por objetivo restringir o número de ouvintes e cercar de maior dificuldades por uma escolha mais severa a sua admissão às sessões. Depois que interdita a leitura de qualquer comunicação obtida fora da sociedade, antes de ser conhecida previamente e que a leitura tenha sido autorizada. Enfim,
as que armam a sociedade contra quem quer que possa trazer perturbação ou tente impor-lhe a sua vontade. Então, foram etapas, né? Foi Que ele etapa. foi passando, né, ali. É. Então, é restringir o número de ouvintes, né? Então, para assistir às sessões mediúnicas, havia certos critérios, né? Então, ali já explica que não é todo mundo, né? Que vai para as sessões. Então, foram aos poucos, né? Foram fazendo uma coisa, daí começou a encher demais, aí tinha que diminuir. Então, foram criando critérios, né? Há outras ainda que seria supérfluo lembrar, cuja utilidade não é menor e cujos felizes resultados podemos apreciar diariamente. Mas se tal estudo de coisas é compreendido no seio da sociedade, ou mesmo não se dá fora dela, onde nem é preciso dissimilar. Não teremos somente amigos. Criticam-nos em vários pontos, e, embora não tenhamos que nos preocupar com isto, pois a ordem da sociedade só a nós interessa. Talvez não seja inútil lançar uma vista de olhos sobre aquilo que nos censuram, porque, em última análise, se essas censuras fossem fundadas, deveríamos aproveitá-las. É humildade, né? Humildade e esse é um dos ensinamentos que eu sempre trago aqui também, né? Que eu vi uma vez o Sérgio Cortella falando, que ele almoça pelo menos uma vez por mês, ou janta uma vez por mês, com um dos maiores inimigos dele, né? Que era um outro escritor, que quando ele escrevia uma coluna no jornal, o outro escritor no outro jornal vinha lá e descia além. Aí ele ia lá, aquele escritor escrevia uma coluna no jornal, o Cortella vinha e descia além. E assim eles saíram de escritores medíocres para os escritores que são hoje, né? Por quê? Porque às vezes as críticas eram fundadas, né? E é o que o Kardec vem falar. Criticam a torto e direito? Criticam, mas se elas foram fundadas, a gente tem que se preocupar e tem que fazer o ajuste, né? Porque se você ficar olhando, no caso aí, só os puxa-saco ali que fica só falando coisa boa, eu não vou te falar que você errou, né? Eu gosto muito disso também, inclusive eu mesmo, quando eu falo alguma coisa e eu vejo que ninguém recritica, e todo mundo fica aceitando demais, eu fico desconfiado, porque, poxa, a gente gosta de ver o outro lado, né? Para a gente melhorar, que nem ele falou. Os nossos desafetos, aqueles que eles vão falar a verdade. Os nossos amigos, às vezes, para não querer nos magoar, simula, né? Passa pano quente em cima, não fala da maneira certa, já aqueles que têm desafeto vão cair com tudo. E aí que nós temos que olhar se tem fundamento ou não, né? Perfeito esse raciocínio. Certas pessoas desaprovam a severa restrição à admissão dos ouvintes. Olha, aquela questão que a senhora estava falando das pessoas ficar ouvindo as comunicações lá, né? Dizem que se quisermos fazer prosélitos, é preciso esclarecer o público. E para isso, abrir-lhes a porta de nossas sessões. Autorizar todas as perguntas e todas as interpelações. Que se não admitirmos, senão pessoas crentes, não teremos grande mérito em convencê-las. Aqui eu acho, né, Pereira, que talvez naquela época da Sociedade Espírita Parisiense, os trabalhos deles, acho que era única, praticamente, quase única, exclusivamente ali, os trabalhos mediúnicos, não era que nem hoje no Espiritismo, a gente tem a palestra, tem o passe, tem os atendimentos, então, se eles não permitiam as pessoas de participar das reuniões mediúnicas, praticamente as pessoas não tinham conhecimento do que se fazia, né, ali dentro da sociedade. Mas eles tinham sessões de estudo, né? Tinha de estudo e de mediúnico, né? Às vezes no estudo também vinha alguma comunicação mediúnica, né? Mas eles estudavam, inclusive, os textos que vinham de outras comunicações que vinham lá. Isso. Inclusive, tem uns que até que às vezes discutiam, eles discordavam. Às vezes nós achamos que não discordavam, às vezes eles discordavam entre eles e abriam debate. Isso aí. Era bem dessa maneira mesmo. Então, provavelmente essas de estudo não tinha restrição, né? Mas as de comunicação mediúnica, aí sim, né? Mas é interessante essa questão da seleção de pessoas que eles
que eles faziam, né, para as reuniões mediúnicas, porque hoje a gente sabe, né, que uma pessoa que não está bem equilibrada, ele vai interferir ali no trabalho, né? E aí, hoje até tem, não sei se todas as casas têm esse método, mas eu sei que a nossa casa tem. Então, por exemplo, um trabalhador do grupo mediúnico que ele está muito tempo afastado, quando ele quer voltar, ele não vai voltar de supetão, né? Ah, agora eu vou voltar e vou participar tudo de novo. Ele tem que fazer de novo aquela equalização e tal, para que tudo em prol do trabalho, né? Para que o trabalho seja bem feito. Acho que ele é feito assim ainda, né, Sônia? Geralmente sim, né? A gente, quando a pessoa está desequilibrada, às vezes até faz um mediúnico emergencial, né? Uma pessoa, mas não o mediúnico normal, né? E a pessoa tem que estudar, harmonizar, né? De alguma maneira. Bom, Antes de participar, né, do mediúnico. esse raciocínio é especioso. Se, abrindo nossas portas a qualquer um, o resultado suposto fosse alcançado, certamente erraríamos se não o fizéssemos. Mas como é o contrário, o que aconteceria? Não o fazemos. A resposta do Kardec, né? Isso realmente, porque ali o Lelo falou das pessoas, às vezes, desarmonizadas, mas a questão maior aí não é nem as desarmonizadas, você percebe rapidamente, é as pessoas mal intencionadas, né? Você abre ali, você bota uma pessoa mal intencionada para participar ali, ela começa a querer polemizar tudo, né? Aí no trabalho não vai, começa a criar um verdadeiro motim, né? Que começa, não, mas daí como é? Então a intenção ali vale muito também, né? E mesmo que não fosse por má intenção, mas pessoas estão ali estudando há 4, 5, 6 anos. Aí vão chegando os estudantes novos, tem um monte de dúvida e ficam atrapalhando aí daí também, né? O mediúnico, uma série de coisas, querem perguntar para os espíritos isso e aquilo, sendo que já foi visto isso, né, no grupo. Então, tem que haver mesmo um critério aí, porque senão não vai para frente, né? Fica só sempre no beabá ali, né? As pessoas novas sempre com muitas perguntas e os outros não podem avançar, né? Afinal de contas, seria muito desagradável que a propagação da doutrina se subordinasse à publicidade de nossas sessões. Pois, por mais numeroso que fosse o auditório, seria sempre muito restrito, imperceptível, comparando a massa da população. Por outro lado, sabemos por experiência que a verdadeira convicção só se adquire pelo estudo, pela reflexão e por uma observação contínua, e não assistindo uma ou duas sessões, por mais interessantes que sejam. Olha que interessante, né? Ah, eu vou na palestra todo domingo cedo, né? Eu sou espírita, eu vou na palestra todo domingo cedo. Que Kardec vem dizer, né? Que ele não se adquire senão, né, pelo estudo, pela reflexão e por uma observação contínua. Não é só ir lá e colher, você tem que fazer também, né? Ah, só a pessoa está indo lá só para ver a reunião mediúnica, mas não trabalha, não ajuda, não faz nada, não vai adiantar isso só, né? Tem que estudar, né? É verdade. É o estudo que nem ele fala ali, a observação, né? Observando, notando. É difícil isso mesmo. E infelizmente existe, né? Até hoje, pessoas. Por isso que o movimento espírita criou as palestras, né? As palestras é para isso, as pessoas vão lá e ficam lá. Anos e anos assistindo palestras, e se diz espírita, estou 10 anos, 20 anos, 30 anos, 50 anos no espiritismo, mas se você conversa com ela, não conhece quase nada assim de profundidade, né? Bom, vamos lá. Isso é tão verdadeiro que o número dos que creem sem ter visto, mas porque estudaram e compreenderam, é imenso. Sem dúvida, o desejo de ver é muito natural e estamos longe de censurar, mas queremos que vejam em condições aproveitáveis. Eis porque dizemos: estudai primeiro e vede depois, porque compreendereis melhor. Esse é o nosso nosso objetivo sempre do grupo mediúnico, é isso, né? As pessoas primeiro para aprender um pouquinho da teoria, que senão, e mesmo assim, às vezes as pessoas entram ainda para os grupos
mediúnica, tem mais que faz esse curso nosso que é de 1 ano, 2 anos, ainda conhecendo muito pouco mesmo a base da doutrina espírita, né? Mas pelo menos já dá uma noção de conhecer alguma coisa, né? Eu acho bem bacana isso que ele fala mesmo, estudar é primeiro, né? Se os incrédulos refletissem sobre essa condição, nela veriam, para começar, a melhor garantia de nossa fé e depois a força da doutrina. O que mais teme o charlatanismo é ser compreendido. Ele fascina os olhos e não é tolo, a ponto de se dirigir à inteligência que facilmente descobriria o reverso da moeda. O espiritismo, ao contrário, não admite a confiança cega. Quer ser claro em tudo. Quer que lhe compreendam tudo, que se deem conta de tudo. Por conseguinte, quando prescrevemos o estudo e a meditação, pedimos o concurso da razão, assim, provando que a ciência espírita não teme o exame, uma vez que, antes de crer, sentimos a necessidade de compreender. Acho bacana essa palavra. Você tem que compreender, né? E ver que é uma doutrina que não se esconde, né? Ah, eu quero aprender sobre tal coisa, sobre incorporação. Ah, vamos estudar sobre incorporação. Ah, transfiguração. Vamos estudar sobre transfiguração. Não é materialização. Vamos estudar. Não tem nada escondido. É diferente, até vamos citar, assim, não vamos citar nomes, mas algumas outras linhas aí filosóficas, meio religiosas, que você entra e você tem que ir subindo de nível para você alcançar aquele conhecimento. Ou algumas outras que nunca vai ser dado para você aquele conhecimento, porque aquele é só do escalão X. É diferente do espiritismo, né? É raciocinada e, assim, tudo pode ser conhecido. Ela está aberta para que todos tenham compreensão do que se está passando sobre essa ciência, sobre essa filosofia. Verdade. Não sendo de demonstração as nossas sessões, sua publicidade não atingiria o objetivo e teria graves inconvenientes. Com o público não selecionado, trazendo mais curiosidade do que verdadeiro desejo de instruir-se e, ainda, mais a vontade de criticar e ridicularizar, seria impossível ter o recolhimento indispensável para toda manifestação séria. Uma controvérsia mais ou menos malevolente, na maior parte do tempo, baseada na ignorância dos mais elementares princípios da ciência, provocaria eternos conflitos, nos quais a dignidade poderia ser comprometida. Foi mais ou menos isso que a Sônia comentou, e é verdade mesmo, porque as pessoas entram ali e começam a criar essas controvérsias aí e tal, e aí viram um caos, né? E como tem esses tipos de pessoa, né, Pereira? Eu me lembro lá na outra casa que a gente participava, teve por 2 ocasiões, teve vezes que em palestra pública, e aquelas palestras que às vezes traz palestrante de fora, né? Eu me lembro que uma vez numa palestra da NET, nossa, teve um rapazinho lá que ficou debatendo e tal. Eu falei, poxa, qual a necessidade disso? Se você não concorda, na hora do intervalo, chama o palestrante no cantinho e diz, olha, eu não entendi isso, não concordo, o que você acha? O que você me orienta a ler para ver se muda a minha opinião ou não? Mas por que criar aquele clima, né, durante ali uma palestra? Na própria CELS, né, a gente também teve questões assim, no meio da palestra, ficar aquela discussão e tal. Eu acho isso improdutivo, né? Porque daí você chama atenção para a tua única opinião, discordante da do palestrante, enquanto todo o restante fica ali meio vendido na história, né? Uma coisa é você fazer uma pergunta buscando entender, interpretar ela, né? Que é interesse, olha, eu não entendi direito, não é isso, não consegui compreender. Outra coisa é você começar a querer argumentar, criar outros argumentos totalmente diferentes, controversos totalmente diferentes. E aí, se o palestrante ou a pessoa que está ali não tem preparo doutrinário, não vai conseguir responder e o negócio vira um caos. Por isso que a maioria dos palestrantes que não tem domínio total da doutrina, assim, que não conhece,
Ele não abre pergunta por causa disso, né? Porque ele pode ficar numa sinuca, né? Às vezes ele apresenta um tema lá meio, vamos dizer assim, duvidoso em relação à doutrinária, chega o tema aí, alguém começa a fazer pergunta e ele sabe que daí o negócio complica, então ele prefere já, não, pergunta não, né? Não deixa perguntar, né? É difícil isso mesmo. Vamos lá. Ora, o que nós queremos é que, ao sair de nossa casa, os ouvintes não levem convicção, mas leve da sociedade a ideia de uma assembleia grave, séria, que se respeita e sabe fazer-se respeitar, que discute com calma e moderação, examina com cuidado, aprofunda tudo com o olho de observador consciencioso, que procura esclarecer-se e não com levianidade de simples curioso. E crede bem, senhores, esta opinião faz mais pela propaganda do que se saíssem com o único pensamento de haverem satisfeito a curiosidade, porquanto a impressão dela resultante os induz a refletir, ao passo que, no caso contrário, estariam mais dispostas a rir do que a crer. Eu disse que as nossas não são sessões de demonstração, mas se algum dia o fizéssemos desse gênero, para uso dos neófitos, quer se tratasse para instruí-los ou convencê-los, tudo nelas passariam com tanta seriedade e recolhimento quanto nas sessões ordinárias. A controvérsia estabelecer-ia como ordem de maneira a ser instrutiva e não tumultuosa, e que não quer que se permitisse uma palavra inconveniente, seria excluído. Então a atenção seria mantida e a própria discussão aproveitaria a todos. É provavelmente o que faremos um dia. Perguntarão sem dúvida por que não fizemos mais cedo no interesse da vulgarização da ciência? A razão é simples. É que quisemos proceder com prudência e não como estouvados, mais impacientes que refletidos. Antes de instruir os outros, quisemos nós próprios nos instruir. Queremos apoiar nossos ensinos sobre uma imponente massa de fatos e observações, e não sobre algumas experiências incoerentes, observadas leviana e superficialmente. Aí, lendo esse texto aí, dá para entender claramente aí que o Kardec admitia o que foi depois colocado no Movimento Espírita das palestras, né? Que ele está referindo mais ou menos à palestra, que seria aberta ao público, quando essa pessoa ia passar uma instrução diferente do que ele está falando lá, né? E aí ele deixa bem claro ali, que até ele se propõe a dizer que no futuro ali eles utilizariam desse método. E o interessante é o quarto ano que ele falou, né? Quarto ano que eles estavam comemorando, quarto ano social. Que o trabalho nunca sai pronto, né? Kardec já era um professor muito reconhecido lá na França, já tinha todos os métodos, né, de ensino e tal, e mesmo assim, né, com todo esse conhecimento dele, ele teve que ir fazendo ajustes no decorrer do trabalho, né? Então, não precisa, isso que eu também acho que é errado, e esse foi um costume que eu perdi durante aí a minha vida, a gente vai ficando mais velho, vai ficando mais experiente, mas eu também gostava de ir fazer alguma coisa, eu já queria fazer aquilo lá totalmente perfeito. Na medida que eu fui trabalhando, não, entrega e vai melhorando, entrega e vai melhorando. É o eterno melhorar, né? Você vê, checa, como a gente fala na administração, né? É o PDCA do processo, né? Você planeja, aí você desenvolve, aí você checa, você analisa, daí planeja de novo e assim você vai indo para melhorar. Então, Kardec, imagina, no quarto ano, ele veio trazendo essas mudanças que eles vieram fazendo e que, na visão dele, foi muito produtiva, né? Que melhorou bem
bem coerentemente ali a questão das reuniões da sociedade. Né? E um tema ali que ele colocou ali, que da importância das pessoas se instruir para depois fazer esse tipo de apresentações, né, vamos dizer assim, é que hoje a gente percebe que faz falta, porque às vezes as pessoas criam técnicas, PowerPoint, não sei o quê, faz técnica de palestra, de como se postar, de como se colocar, e esquece do principal, do conteúdo, né? Então, eu acho que se a pessoa quiser ser um palestrante, ela tinha que ter domínio da doutrina espírita, né? Conhecer o tema que está colocando. E às vezes a pessoa traz temas ali muito bem apresentadinho, muito bonitinho, PowerPoint muito bem feitinho, tal, mas quando vai apresentar, aí que acontecem as perguntas. Às vezes a pessoa pergunta que está um pouquinho fora do que está o texto lá, a pessoa não consegue responder porque não tem conhecimento doutrinário, né? Então ele falou bem claro ali que antes nós temos que instruir ele. Ele está falando para depois ele querer falar para os outros, né? Em público, assim, aberto. Vamos lá. Ó, toda ciência em seu início encontra forçosamente fatos que a princípio parecem contraditórios, de modo que só um estudo minucioso e completo pode demonstrar-lhe a conexão. Foi a lei comum desses fatos que quisemos buscar, afinal de apresentar um conjunto tão completo, tão satisfatório quanto possível, sem deixar a mínima oportunidade para contradição. Com esse objetivo, recolhemos os fatos, examinamos-los, escutamos-los no que eles têm de mais íntimo, comentamos-los, discutimos-los friamente, sem entusiasmo, e foi assim que chegamos a descobrir o admirável encadeamento que existe em todas as partes desta vasta ciência que toca aos mais graves interesses da humanidade. Tal foi até o momento, senhores, o objetivo dos nossos trabalhos. O objetivo perfeitamente caracterizado pelo simples título de Sociedade de Estudos Espíritas que adotamos. Reunimos-nos com a intenção de nos esclarecermos e não de nos distrairmos. Não buscamos diversão, não queremos divertir os outros. Daí porque não queremos ter sessão ouvindo. Daí porque não queremos ter senão ouvintes sérios e não curiosos que aqui julgassem encontrar um espetáculo. O espiritismo é uma ciência e, como qualquer outra ciência, não se aprende brincando. Trabalhar com Kardec não era fácil, né? Tinha que ser certinho. Vou te dar esse trabalho para você fazer aqui, para você fazer tal coisa, tem que fazer, tem que ser sério, não vem aqui para ficar de firulinha aqui. As piadinhas, né? Que às vezes, não, poxa, até por isso que eu falo assim, se eu não conseguir fazer um trabalho bem feito, eu prefiro não fazer, né? Até que na revista Espírita aqui eu já citei isso, né? Então, por causa da faculdade, por causa do trabalho, né, eu ia me afastar, mas aí a Sônia falou, não, então qual que é a tua dificuldade? Montar os slides, ele dá um trabalho para montar os slides e tal. Aí a Sônia, não, então eu faço, monto e você continua participando e tal. Então a Sônia vem me ajudando desde então, já há 4 anos, a montar os slides, né? Mas eu também, eu sou assim, se for para eu não ir e não fazer uma coisa bem feita, então é melhor não fazer, né? Vai lá, não precisa ser perfeito, mas pelo menos deu tudo de si naquilo que você está colocando tua força. Estou dando tudo de mim. Não ficou tão perfeito quanto um outro designer de slides iria fazer, não ficou, mas foi o máximo que eu consegui. Agora, você ir para um trabalho e fazer corpo mole, não dá, né? O pior não é isso, o pior dizer que eu faço, tal, você compromete tudo e não faz nada, né? Só fica rolando. Aí que é o maior problema, né? Que é o cargo, mas não o encargo, né? Aí que é mais difícil. Aí às vezes a pessoa quer se parecer na mídia, destacar como X e tal, e aí, né? Não, deixa que eu faço. Aí não faz, né? Vamos lá.
Ainda mais, tomar as almas dos que se foram como assunto para distração seria faltar ao respeito que merece. Olha. Especular sua presença e sua intervenção seria impiedade e profanação. Essas reflexões respondem à crítica que algumas pessoas nos dirigiam por voltar a fatos conhecidos e não procurar constantemente novidades. No ponto em que estamos, é difícil que, à medida que avançamos, os fatos que produzem não girem mais ou menos no mesmo século. Mas esquecem de que fatos tão importantes quanto os que tocam o futuro do homem só podem chegar ao estado de verdade absoluta após um grande número de observações. Isso é verdade, né? Porque a pessoa diz, de novo você vai falar sobre isso, mas nem aprenderam aquilo, né? Nem estão aplicando aquela parte. Então, como é que querem seguir para frente, né? Só novidade, mas de vez em quando tem que voltar mesmo lá, porque as pessoas, essa parte é mais difícil, né? Que tem a ver com a moral, né? Com a dedicação. Isso aí o pessoal deixa para lá, né? Querem saber os fenômenos, as novidades, né? E de vez em quando tem que voltar e pisar, né? Nessas questões morais aí, né? Nós tiramos pela experiência, por isso que o tempo que a gente vai estudando, vai participando do grupo mediúnico, as observações que vamos fazendo, então nós vamos aprendendo as questões conforme elas vão se repetindo, né? Então, se você resolve mudar um tipo de uma abordagem diferente, você vai percebendo os resultados e vai observando que em outro lugar funciona, que ele está falando, você vai observando, opa, aqui tem sentido dessa maneira, né? Então, você só aceita aquilo que realmente você observou. O que a gente percebe às vezes, que ele falou no começo lá, que as pessoas às vezes assistem 1 ou 2 grupos mediúnicos e já se intitulam expert em mediunidade, né? Aí começa a criar modelos, critérios, tudo. E quanto tempo essa pessoa observou e colocou? Não, mas eu percebi, eu ouvi, outro falou, peraí, né? E a vivência e a observação que se repete. Né? Por isso que às vezes a gente gosta de alguns autores, aqueles que realmente atuaram na prática, tipo o Hermínio, os outros que demonstram trabalhos na prática do dia a dia dele, né? O Jorge Andréas, eu gostava muito dele na parte psicológica, que ele também era assim, que ele participava no grupo mediúnico e contava a experiência dele, referente dentro do grupo mediúnico, né? Quer dizer, a experiência, a vivência dentro ali, né? Prática, a observação que ele fez ali. Não coisa tirada das teorias, né? Onde é que nós estávamos mesmo, Léo? Eu me perdi aqui. Tá. Olha, e é bem nesse sentido. Ó. Seria leviandade formular uma lei baseada em alguns exemplos. Ó. O homem sério é prudente e mais circunspecto. Não apenas quer ver tudo, mas ver muito e muitas vezes. Eis porque não recuamos diante da monotonia das repetições, porque delas resultam confirmações e, frequentemente, matizes instrutivos, mas também porque nela descobriríamos fatos contraditórios, cujas causas rebuscaríamos. É interessante isso que a gente percebe, assim, que na própria revista espírita, né? Alguns assuntos se repetem, né? Desse que ele está falando, que já foi citado lá atrás, aí depois ele traz de novo, em outra abordagem, vai trazendo, né? Sobre o suicídio, sobre outras questões também, de vez em quando vai trazendo, parece que já foi falado lá atrás, mas traz novamente, é bem nesse sentido que ele está colocando. E é interessante, né, de tempos em tempos, você fazer essa reanálise daquele assunto para ver se coisa nova não surgiu, né, se não mudou a concepção sobre aquilo lá, né, e era interessante, essa análise que Kardec, que ele fazia, ele trazia, peraí, aquilo que a gente falou lá no passado ainda estava correto, está certo, tem que mudar alguma coisa, tem que aumentar alguma coisa, ou continua vago? Continua vago, tá bom. É interessante que ele trazia isso para a revista, e isso também era interessante nós também fazermos isso, né? De tempos em tempos ali, dar uma analisada na nossa vida, espera aí, aquilo que eu fazia lá no passado, que eu achava que era certo, agora com mais conhecimento, será que é certo ainda que eu fazia ou tem que dar uma melhorada, né? Verdade.
em ambientes diferentes, né? Por isso eu acho que a vantagem, assim, das pessoas, que muitas pessoas, às vezes, criticam, fazem as pessoas participarem mais de um grupo mediúnico, mas no caso de dirigentes e jogadores, eu acho bem importante isso, porque daí a gente consegue, você não fica, vamos dizer assim, condicionado àquele grupo ali, aquelas pessoas que estão ali. Se você está trabalhando num grupo, a gente trabalha em 3, 4 grupos, aí você pega no grupo, e você apresenta ali, você vê aquilo ali. Aí você vai no outro grupo, outros médios, outras pessoas diferentes, as coisas começam, vamos dizer assim, cair na mesma linha de pensamento, e fala, opa, faz sentido isso, você vai dando mais convicção, vai te dando mais certeza, mais fé do caminho, né? Porque são pessoas diferentes. Aí você vai no grupo de estudo, né? Nós participamos do grupo de estudos, então na parte prática ali, você começa a perceber que essas coisas vão acontecendo e vão se comprovando, né? Aí você cada vez mais vai ficando convicto, né? Porque você está experimentando em todos os ambientes, observando em todas as coisas diferentes, não só rotulado, porque se a gente fica só num grupo, e algumas casas fazem isso, eu acho errado, nós tivemos, quem conhece, sabe que eu acho uma coisa acertada, nós promovemos sempre, agora provavelmente vamos promover de novo, encontro de todo o grupo mediúnico da própria casa com outras casas, nós sempre abrimos isso, né? Onde você colocava os médios, os dirigentes, os jogadores, misturado com outras pessoas, para você trocar ideia de como o outro está trabalhando, né? Porque nisso que está o crescimento, né? De você ver as diferenças e os pontos novos que o Lero falou, aquela coisa assim, putz, ele já está fazendo assim, está dando certo, por que nós não podemos fazer também? O que está errado, está certo? Quer dizer, eu acho bacana isso, né? A universalização das coisas. Ó, não temos a menor pressa de nos pronunciarmos sobre os primeiros dados, necessariamente incompletos. Antes de colher, esperamos a maturidade. Se temos avançado, menos do que alguns desejariam na sua impaciência, marchamos com mais segurança, sem nos perdermos no labirinto dos sistemas. Talvez saibamos menos coisas, mas sabemos melhor o que é preferível e podemos afirmar o que sabemos segundo o testemunho da experiência. Olha aí, olha que palavra aqui, né? Sabemos menos coisa, né? Mas aqui sabemos, nós sabemos melhor, né? Aí é que tá, né? É aquela questão, né? O que você já estudou da doutrina? Ah, eu já li o livro dos Espíritos. Mas se você leu, então você não aprendeu nada, né? Porque ler não é estudar. É estudar, é pegar a questão, entender o que ele quis dizer, por que ele trouxe aquilo lá, no que dá para adaptar. Adaptar não, mas é fazer a correlação dela no seu dia a dia. Ah, eu peguei e li. Eu também me lembro que lá, há 20 anos atrás, uma vez eu peguei o livro do Evangelho, que foi meu primeiro contato que eu tive. Eu peguei o livro do Evangelho do Espiritismo e acho que em 2 dias eu li o livro inteiro, né? Mas li, né? Até hoje, quando você pega a Caninha Pereira, que está refazendo o estudo do Livro dos Espíritos, você aprende coisa, então imagine você pegar e fazer uma coisa superficial. Então, Kardec estava certo nisso, né? Fazíamos a reunião mediúnica, pegávamos aquele tema, encaminhávamos, né, aquele tema, às vezes, para outros grupos mediúnicos de outros locais do globo inteiro, fazia comparação daqueles mesmos temas, eram as mesmas respostas, tal. Agora a gente aprendeu sobre o assunto. Mas não era assim, no meu grupo mediúnico deu isso, então isso é verdade. Então ele tinha toda essa cautela. Vamos lá. Aliás, senhores, eu acho bacana essa maneira que ele escreve, né? Os discursos é tudo bem informal, assim, né? Ele vai dando pancada, pancada assim, vai. Com polidez, né? É polidez, né? Olha aí, senhor advogado, o meritíssimo. Falta bastante isso hoje, né? Olha a maneira de escrever tão bacana, né? Olha, aliás, senhores, não penseis que a opinião dos que criticam a organização da sociedade seja a dos verdadeiros amigos do Espiritismo. Não, é a dos seus inimigos que estão melindrando por vezes, por ver a sociedade prosseguir seu caminho com calma, dignidade, através das emboscadas que armaram e ainda armam. Eles lamentam que o acesso a ela seja difícil, porque ficariam
contentíssimo de aqui semear perturbação. Bem que nós falamos isso, né? Por isso também a censuram, por imitar o círculo de seus trabalhos, sob o pretexto de que não se ocupam senão de coisas insignificantes e sem alcance, já que obstém de tratar de questões políticas e religiosas. Gostaria de vê-la entrar na controvérsia dogmática. Ora, é isso precisamente que os denuncia. Com muita prudência, a sociedade se fechou num círculo inatacável à malevolência. Ferindo o seu amor próprio, queriam arrastá-la por um caminho perigoso, mas ela não se deixará levar. Ocupando-se exclusivamente das questões que interessam à ciência e que não podem fazer sombra a ninguém, ela se pôs ao abrigo dos ataques e assim deve permanecer. Por sua prudência, moderação e sabedoria, conciliou a cima dos verdadeiros espíritas, estendendo-se a sua influência até países distantes, de onde aspiram à honra dela fazer parte. Ora, essa homenagem que lhe é prestada por pessoas que só a conhecem de nome, por seus trabalhos e pela consideração que conquistou, é-lhe 100 vezes mais preciosa que o sufrágio dos imprudentes, muitos apressados, ou dos malévolos que queriam arrastá-la à sua perda e ficariam muito contentes por vê-la comprometida. Enquanto eu tiver a honra de dirigi-la, todos os meus esforços tenderão a mantê-la nesta via. Se algum dia ela saísse, eu a deixaria no mesmo instante, porque a preço algum não desejaria assumir essa responsabilidade. Olha que afirmativa, hein? Não obstante isso, senhores, sabeis das vicissitudes por que a sociedade tem passado. Tudo quanto aconteceu antes e depois foi anunciado, e tudo se realizou como fora previsto. Seus inimigos queriam sua ruína. Os espíritos que sabiam útil queriam sua conservação, de modo que ela manteve e se manterá enquanto for indispensável aos seus objetivos. Se tivesseis observado como pode fazê-lo as coisas nos seus íntimos detalhes, não desconhecerias a intenção de um poder superior, que para mim é manifesto. E teríeis compreendido que tudo foi para o melhor, e no interesse de sua própria conservação. Mas tempo virá em que, tal qual o é atualmente, ela já não será indispensável. Então veremos que teremos a fazer, porque a marcha está traçada em vista de todas as eventualidades. Os mais perigosos inimigos da sociedade não são os de fora. Olha, podemos fechar-lhes as portas e os ouvidos. Os mais temíveis são os inimigos invisíveis, que aqui poderiam introduzir-se a malgrado nosso. E aqui, imagina que ele não esteja falando invisível dos espíritos, talvez. Talvez seja até pessoas, né, que se faz de amigo, que entra e quer ali semear, talvez, a discórdia, né? É. Vamos ver, continuando aqui, que cabe a nós provar-lhes, como já temos feito, que perderiam tempo
de tentasse impor-se a nós. Ali está falando sobre os espíritos, sim, né? Os amigos invisíveis dos espíritos que se aproximavam e com as ideias, né? E hoje é realmente dos maiores inimigos, é isso mesmo, ele se envolve nos grupos mediúnicos, vai se envolvendo e vai colocando as suas ideias. Né? Olha aí, ele continua ali. Ó. Sua tática, bem o sabemos, é procurar semear a desunião, lançar o facho da discórdia, inspirar a inveja, a desconfiança, e as suscetibilidades pueris que geram a desafeição. Opomos-lhes a muralha da caridade, da mútua benevolência, e seremos invulneráveis, tanto contra suas malignas influências ocultas, quanto contra as diatribes de nossos adversários encarnados, que mais se ocupam de nós do que nós deles. Porque podemos dizer, sem amor próprio, que aqui jamais seu nome foi pronunciado, seja por uma questão de conveniência, seja porque temos de nos ocupar de coisas mais úteis. Não forçamos ninguém a vir a nós. Acolhemos com prazer e solicitude as pessoas sinceras, de boa vontade, seriamente desejosas de esclarecimento, e destas encontramos muitas para não perdermos tempos concorrendo atrás dos que nos voltam as costas por motivos fúteis, de amor próprio ou de inveja. Esses não podem ser considerados verdadeiros espíritas, apesar das aparências. É possível que creiam nos fatos, mas seguramente não acreditam nas suas consequências morais, pois, ao contrário, mostrariam mais abnegação, indulgência, moderação e menos presunção de infiabilidade. Procurá-lo seria mesmo prestar-lhe um mau serviço, porque seria fazer crer em sua importância e que não podemos passar sem eles. Quanto ao que nos denigrem, também não nos devemos preocupar. Homens que valem 100 vezes mais do que nós foram denegridos e ridicularizados. Não poderíamos ter privilégio quanto a esse ponto. Cabe-nos provar por nossos atos que suas diatribes não encontram ressonância, e as armas de que se servem votar-se-ão contra eles. Depois de ter no início agradecido aos espíritos que nos assistem, não devemos esquecer dos seus intérpretes, alguns dos quais nos dão seu concurso com um zelo, uma complacência jamais desmentida. Em troca, não lhe podemos oferecer senão um estéril testemunho de nossa satisfação. Mas o mundo dos espíritos o espera, e lá todos os devotamentos são levados em conta na razão do interesse da unidade e da abnegação. Em resumo, senhores, durante o ano que passou, nossos trabalhos marcharam com perfeita regularidade. Nada os interrompeu. Acabou? Não acabou. Tem mais alguns slides, né? Mas eu peguei esse pedacinho aqui, porque como ele agora vai fazer o agradecimento final, aí a gente deixa, então, esse agradecimento final para o próximo estudo, para não perder, ficar tão no meio do slide. Foi rápido, né? Bom discurso, né? Interessante, não, Kardec, né, os discursos dele, nossa, são profundos, né? Como você falou, ele pega um tema ali e traz profundo conhecimento para nós no movimento espírita. E aí é sempre aquilo que nós falamos aí, nos grupos, inclusive, da importância do estudo da revista espírita. Ela é relevada a segundo plano, né? Mas olha tantos conhecimentos. Uma linguagem simples, né, Pedro? Entender. Simples. O estudo das obras básicas, elas são simples, as pessoas criaram a mística de procurar ler outras obras romanceadas, tudo, e esquece do principal.
o próprio estudo do Livro dos Espíritos, onde eu estava estudando a lei de destruição e os outros tópicos anteriores, é tudo pergunta e resposta, e o Kardec parece que faz a pergunta, aquela pergunta que você ia fazer, que você estava pensando assim, mas isso, ele faz a pergunta depois no item A, no item B, e vai esclarecendo. Quer dizer, até hoje eu não entendo isso, a dificuldade que as pessoas têm de estudar as obras básicas, preferem começar a estudar o Espiritismo. Vamos estudar Espiritismo, vou começar a obra X, Y lá e tal. Tem que começar pelas obras básicas, né? Tão simples, né? Você vê um estudo da Revista Espírita, profundo isso, né? Muito bem. Erramos? Bem no horário certinho. Certinho. Tá aí, meus amigos. Mais uma reflexão aí de Kardec, né? Sobre a doutrina espírita, né? Sobre os trabalhos ali, deixa exemplo bem claro aí da organização de uma casa, de um grupo, já dá algumas dicas, ele tem um próprio estatuto que ele coloca depois, um modelo, mas nesse discurso aqui ele já deixa também, assim, alguns critérios para nós refletirmos sobre as nossas instituições, aquelas pessoas que dirigem as casas, os departamentos, de como nós devemos proceder, né, perante a organização, né. Bom, e assim vamos, aproveitando esses instantes finais, para os agradecimentos que sempre fazemos. Primeiramente, a Deus, que nos concede essa oportunidade dos sábados à tarde, aqui nos reunirmos para o estudo destas obras tão esclarecedoras, tão orientadoras. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus, mestre querido, pelo Evangelho que nos dá o suporte para compreendermos as leis divinas. E a todos os amigos espirituais benfeitores que nos acompanham, nos instruindo, nos orientando. E agradecemos também a todos aqueles que, nesses momentos que aqui nos reunimos, também se apresentam para a aprendizagem desta obra. Bem sabemos que muitos do mundo espiritual desconhecem essa filosofia, e aí eles aproveitam esses momentos, são trazidos para também aprenderem, como nós, um pouquinho da doutrina espírita, da filosofia. Queridos amigos, a paz, o amor e a luz divina possa estar em todos os lares, em toda a nossa sociedade, em toda a nossa comunidade, todo o orbe terreno, em todo o universo. Assim, desejamos a todos uma tarde de paz, de harmonia e um fim de semana de amor e equilíbrio. Que assim seja.